Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem O Maior Mandamento, que segue narrado nos evangelhos de Mateus e Marcos. E faremos uma leitura e uma reflexão que faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 22, versículo de 34 a 40. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre o maior mandamento. Agora vamos fazer uma leitura da narrativa de Marcos sobre a mesma passagem. Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 34. Um dos escribas que ouviu a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que este. Pois que o escriba disse-lhe: Muito bem, mestre, tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força é amar o próximo como a si mesmo. Vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre o maior mandamento. Bem, agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem dos Evangelhos está nos trazendo no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, aqui, para uma questão de situacional, né? Para que quem está chegando hoje entenda, o que significa que ele fechar a boca dos saduceus. No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a pergunta dos saduceus sobre a ressurreição, né? E aí Jesus, ele fecha a boca no sentido de responder com sabedoria e de não caber argumentos, né? Eles ficaram sem capacidade de argumentar sobre as colocações de Jesus, né? Que respondeu ali com a
sua sabedoria celestial. Por isso que começa aqui dizendo que os fariseus ouviram ele fechar a boca dos saduceus. E aí novamente vem outro interrogatório, né? Qual é o maior mandamento da lei? Lembrando que nós estamos falando dos 10 mandamentos. E aqui tem um aspecto importante, né? Jesus coloca aqui que amar a Deus sobre todas as coisas, né? De forma resumida. E é importante lembrar que são os 10, né? 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, é, é importante frisar aqui que metade dos mandamentos eles são sociais. O que que é um mandamento social? É um mandamento que você não se remete diretamente a Deus, mas ao seu semelhante. Porque se você for procurar na descrição dos 10 mandamentos, você não vai ver amar ao próximo como a ti mesmo diretamente. Essa narrativa, amar o próximo como a ti mesmo, você vai encontrar no Levítico, né? No Levítico vai aparecer amar o próximo como a ti mesmo. Mas ali na relação dos 10 mandamentos, você não vai encontrar diretamente. Você vai encontrar amar a Deus, né? Todo o seu entendimento, toda a tua alma, acima de todas as coisas. Mas o amar ao próximo, na verdade, ele é o conjunto de mandamentos que se referem ao nosso próximo. Por exemplo, ali dentre os 10 mandamentos, existe não furtarás, né? Ou não roubarás. Isso, se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai furtar o próximo, né? Não matarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, nem nenhum dos seus bens, né? Então, tudo aquilo que diz respeito às relações sociais entra na questão do amar o próximo como a ti mesmo, né? Porque quem ama o próximo não vai roubá-lo, não vai matá-lo, né? Não vai fazer falso testemunho contra o seu próximo, percebe? Então, se você pegar amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você resume, né, ali os 10 mandamentos sem tirar nenhum deles. Amém? E aqui, Jesus ele encerra seu discurso falando que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. No tempo de Jesus, né, obviamente não existia o Novo Testamento, né? Jesus ele estava inaugurando essa nova aliança. Então existiu o quê? O que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento, né, que para os judeus é a Torá. Então, o que que é a lei e os profetas? A lei, né, os 5 livros ali, né, o Pentateuco, e os profetas, né, o escrito de todos os profetas, talvez aqui incluindo os Salmos também, que era o conjunto de onde era extraído o ensinamento, né, sobre a palavra de Deus. Então, Jesus ele resume então os 10 mandamentos nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E também fecha com a lei e os profetas, que resume todo o ensinamento da tradição judaica, né? Todos, tudo aquilo que Deus deixou pelos nossos ancestrais ali, os patriarcas e profetas, né? Bem, aqui na narrativa de Marcos, né, a gente vai ver essa mesma questão que está colocada, né? Só Jesus coloca o primeiro mandamento com mais brilho, né? Mas, em tese, ele vai falar do primeiro aqui, do segundo mandamento também. E o que tem de adição aqui na narrativa de Marcos é sobre o posicionamento do escriba, né? Que ele elogia a explicação, né, de Jesus a respeito dos mandamentos. E Jesus devolve aí a gentileza, né, dizendo que ele não estava longe do reino de Deus, né, ou seja, que aquele escriba havia compreendido ali o ensinamento que Jesus estava colocando, né? E aí Marcos também encerra dizendo que ninguém mais ousava interrogá-lo, né? Então Jesus ele sempre se sobressaía dos questionamentos que eram colocados. Amém? Então, que a gente coloque na nossa prática de vida, né, o cumprimento dos 10 mandamentos, observando que destes 10 mandamentos,
mais importante, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Lembrando que você não adianta só amar a Deus e você não amar o seu próximo, como o próprio Jesus coloca em outra passagem. Como você pode amar quem você não vê, né? Você amar a quem você não vê e não amar aquele que está do seu lado, o seu próximo, né? Você está sendo hipócrita, né? Está sendo mentiroso, né? Então, que a gente cumpra esse sempre no cumprimento dos mandamentos, observar essa definição de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e observar ali as orientações do Evangelho. Isso fecha todo o nosso entendimento e basta aí colocar em prática, não é? Porque não adianta a teoria. Deus quer a aplicação prática dos seus ensinamentos. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, muita orientação, discernimento, muitas conquistas e força para enfrentar os desafios. Amém? Forte abraço.